Hoje vamos falar de um estudo clínico novíssimo, publicado no final de abril deste ano de 2024. Ele tem vários aspectos muito interessantes, até surpreendentes para quem tem acompanhado a evolução dos estudos com Viscum-Album. Meu nome é Daniel Magano, sou farmacêutico bioquímico e venho estudando bastante sobre Viscum-Album nos últimos anos. Para mim, o aspecto mais surpreendente desta publicação é o foco no tempo de sobrevida, um parâmetro que nos estudos mais recentes tem sido superado pelo foco na melhoria da qualidade de vida dos pacientes tratados com Viscum-Album. Outro aspecto muito interessante é que ele estuda a realidade dos tratamentos nos hospitais e nas clínicas, do jeito que ocorre no dia a dia, ou seja, ele dispensa critérios rigorosos de inclusão e exclusão de pacientes, de outros tratamentos e condições que tendem a artificializar os tratamentos e, por consequência, os resultados. O desenho, por isso, foi retrospectivo do tipo Real World, ou mundo real. Os pacientes foram estudados dentro de uma base de dados muito rigorosa e detalhada, chamada Network Oncology, onde os principais hospitais e clínicas que oferecem tratamento integrativo a pacientes com câncer na Alemanha registram os dados desses pacientes, seus tratamentos e a evolução, e os colocam à disposição de pesquisadores associados a esta rede. Este estudo foi conduzido pelo Dr. Friedemann Schad, do Instituto de Pesquisa Havelhöhe de Berlim, na Alemanha, junto com colegas do Hospital Comunitário de Havelhöhe, Hospital Charité e das universidades Humboldt de Berlim e também de Mannheim. O objetivo primário do estudo foi avaliar o tempo total de sobrevida dos pacientes tratados com inibidores de checkpoint imunológico com e sem Viscum-Album associado. O estudo secundário foi avaliar se alguma característica do tumor ou do paciente estaria associado a uma redução ou aumento do risco de morte pela doença. Os pacientes incluídos neste estudo precisavam estar em tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas, em estágio 3 ou 4, ou seja, avançado e possivelmente com metástases. E deviam estar recebendo ou ter recebido tratamento com fármacos inibidores de checkpoint imunológico, uma imunoterapia bastante moderna. Uma parte desses pacientes recebeu, em adição a esse tratamento e a todos os outros administrados pelos seus oncologistas, tratamento com Viscum-Album. A condução dessas viscoterapias estava a critério da respectiva equipe médica, quanto ao tipo de preparado, via de administração, esquema de doses e frequência de aplicação, bem como a duração da terapia. O número total de pacientes incluídos no estudo foi de 415. Foram então definidos dois grupos de pacientes. Um que recebeu tratamento com inibidores de checkpoint imunológico e não recebeu Viscum-Album, em número de 222, chamado de controle. E o outro grupo, que em adição aos inibidores de checkpoint imunológico recebeu também viscoterapia, em número de 193, chamado de combinado. Para mostrar os resultados, os dados de sobrevida foram apresentados pelo método da curva de Kaplan-Meier.
Na curva de sobrevida em 5 anos, se observa no grupo controle uma sobrevida mediana de 6,8 meses. No intervalo de confiança de 95% varia de 4,9 a 10,4 meses. No gráfico, este grupo está representado pela curva escura. No grupo combinado, em que se aplicou viscoterapia, a sobrevida mediana ficou em 13,8 meses, intervalo de 10,4 a 17,3 meses. No gráfico, este grupo é representado pela curva verde. A diferença do tempo mediano de sobrevida dos dois grupos foi considerado estatisticamente altamente significante, com P menor do que 0,001. Trocando em miúdos, é possível observar que, em média, o tratamento adicional com Viscum-Albon a esses pacientes, tratados com aqueles imunoterápicos, possibilitou o dobro no tempo de sobrevida, ou um acréscimo de 7 meses. Foi realizada uma análise separada dos pacientes em que o sinalizador PDL1 estava acima de 1%. Neste caso, a sobrevida mediana no grupo controle, representando 98 pacientes, a curva escura, foi de apenas 4,4 meses, com intervalo de confiança de 95% de 4,1 até 11,3 meses. A sobrevida mediana do grupo que recebeu a combinação do tratamento imunoterápico com Viscum-Albon, com 73 pacientes, a curva verde, foi de 26,4 meses, de 16,6 meses a tempo indeterminado. Essa diferença de 21 meses de sobrevida entre os dois grupos foi estatisticamente altamente significante, com P menor do que 0,001. Os resultados das análises dos fatores que influenciam o risco de morte em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas em estágio avançado foram apresentados no gráfico de tendência, onde o lado esquerdo da linha central indica uma redução do risco de morte e o lado direito indica um aumento do risco de morte. Foram então encontrados como fatores de redução do risco de morte, primeiro e maior, o tratamento adicional com Viscum-Albon, seguido do índice de massa corporal maior ou igual a 30 kg por metro quadrado, a presença de comorbidades, índice de massa corporal entre 25 e 29,9, o gênero feminino e a quantidade de PDL1 maior que 50%. Cirurgia, idade do paciente e o histórico de tabagismo tanto reduziram como aumentaram o risco de morte em diferentes pacientes. Fatores que aumentaram o risco de morte destes pacientes foram o estágio tumoral pelo método ECOG, o desenvolvimento de metástases e a realização de radiação cerebral. Os autores concluem que esse estudo sugere que a adição da viscoterapia à terapia padrão de inibidores de checkpoint imunológico no tratamento de pacientes com câncer de pulmão de pequenas células, ou melhor, de células não pequenas, está associado ao aumento de sobrevida, independentemente da idade, presença de metástases, capacidade de performance, estilo de vida ou tratamento oncológico. Esse estudo está publicado online em inglês, de acesso aberto e restrito. Você pode acessar a publicação, bem como documentos suplementares, e verificar uma série de detalhes interessantes que eu não incluí neste resumo. A referência completa está aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Se você é profissional de saúde,
se interessa pela integração dos cuidados médicos no geral, e pelo viscoálbum e a viscoterapia em particular, e quer receber mais informações interessantes, se inscreva aqui no canal, veja os outros vídeos por aqui e deixe o sininho marcado para ser avisado sobre as novidades. Até breve!